Bem-vindos a mais um Desporto Total. Vamos começar uma nova temporada e nada melhor que começar com uma homenagem a uma lenda, a um penafidelense que nos deixou recentemente e temos aqui um grupo de amigos, mais de pessoas ligadas aos ralis, são pessoas amigas do nosso querido amigo Joaquim Santos. Começo por agradecer a vossa presença, é um gosto enorme ter-vos cá. E não começar pelo mais velho, mas começar pelo anfitrião da casa que nos recebeu aqui no espaço fora. Paulo, para quem não conhece, vamos começar primeiro pelas perguntas fáceis. Para quem não conhece, o que é o Espaço Fora? Sejam bem-vindos ao nosso espaço. O Espaço Fora é um espaço que agrega todos os amantes da Ford, todo um espólio de algum desporto automóvel, mais propriamente o Ford Score e o MK1 e o MK2. Algumas peças que temos aqui expostas são minhas pessoais, na qual ficavam na prateleira lá em casa guardadas e ninguém as via. Surgiu esta oportunidade da Junta de Freguesia e do município de nos ceder espaço e nós aqui estamos para mostrar a quem nos quer ver. Hoje é um dia muito especial e estamos aqui a homenagear uma grande pessoa, uma lenda, na qual eu sou fã incondicional e toda a gente sabe disso, do Kim, e cá estamos. Muito bem. Agora, se calhar, passava ali a bola ao Zé Manel, que se calhar acompanhou muitas vezes, como todos os presentes, mas se calhar histórias mais antigas. Zé Manel, quem era o Joaquim Santos? Olá, bom dia. Ora bom, falar de Kim Santos é um pouco difícil e é muito fácil. O Kim era um indivíduo de bom trato, eu conheço o Kim desde miúdo e recordo-me dele começar nos ralis em 74 com o Datsun 1200 e que levava ao lado dele o Zé Guimarães. E os ralis dessa altura nós seguíamos muito carregados, porque os ralis tinham assistência a meio das classificativas e nós, amigos do Kim, levávamos uma mala de ferramenta, um jerrycan de gasolina e 2 pneus às costas para lhe darmos assistência no meio das classificativas. Recordo um célebre rally de Futebol Clube Porto, devia ter para aí uns 30 ou 35 inscritos. Chegaram 4 ao fim, porque perderam-se no meio do Marão. E eu acompanhei o Kim desde essa altura, desde 74 até há um mês atrás. E durante este tempo o Kim foi um indivíduo fantástico, porque para além da companhia que fazia, da humildade que tinha sempre uma palavra para os amigos e estava sempre à espera de um amigo no fim de uma classificativa. Nós seguimos o Kim para todo o lado, até às terras do fim do mundo, para seguir aquele que nos guiou também naquela expectativa que nós tínhamos dos ralis, das corridas, e foi sem dúvida o grande iniciador das corridas automóveis Campo na Fiel. Já tínhamos o Kim das motas, que não é o Kim Pinto, é o Kim Santos. Começou exatamente nas motas de motocross, fez umas provas de motocross. E, curiosamente, quando foi para a Guiné, ele e o grande amigo dele, que foi o primeiro navegador, José Guimarães, conseguiram levar, eles foram fazer tropa à Guiné e conseguiram despachar daqui para lá uma moto para poderem andar por lá. Portanto, o Kim já era, digamos, um maluquinho do desporto motorizado. Agora, passando ao Oscar. Oscar, de uma geração inferior, neste caso ao Zé Manel, como é que tu vias o Joaquim Santos, homem? Antes de mais, obrigado por me convidares para esta tertúlia e também obrigado a ti, Paulo, pelo teu Espaço Fora, que isto é um sítio que vale sempre a pena visitar e toda a santuário. Acaba por ser um santuário e também acaba por ser um santuário da Diabolique, visto o Joaquim Santos ter sido um homem da Ford. Bem, Joaquim Santos é o nosso amigo, não é? É nosso amigo, nosso vizinho, é aquela pessoa, como o Zé Manel estava a dizer, que tinha sempre uma palavra amiga com toda a gente, sempre uma pessoa bem disposta. Eu acho que todos nós sabemos, e era uma característica que lhe reconhecíamos, e eu noto ainda hoje, não é? Por acaso ainda hoje de manhã o meu pai falou disso, que era o Kim no telemóvel tinha o aniversário de toda a gente. Ele ligava todos os dias, no dia de aniversário, ele todos os dias parava para fazer 2 ou 3 ou 4 5 ou 5 telefonemas às pessoas que ele conhecia que fizessem anos naquele dia. Por isso
por isso para mim foi um privilégio conhecer e privar de tão perto e ser amigo e ter feito tantos quilómetros com ele. Íamos com frequência ou ver um rally ou isto. Eu acho que a primeira vez que não, já tínhamos, mas a primeira vez que passámos tipo 4 ou 5 dias juntos, só eu e ele, eu julgo que foi no Rally de Portugal em 2007, que tivemos que levar o carro para no outro lado para o Algarve e depois ficámos lá a dormir em Portimão. E fomos buscar o carro não é, eu já era amigo deles, já privávamos em muita coisa, mas ter ficado assim 4 ou 5 dias com ele a vivermos os dois, a partilharmos quarto e foi em 2007 e já éramos amigos antes, mas eu acho que naquela altura cimentou-se muito mais a nossa amizade e pronto, e era uma pessoa de quem eu acompanhava de perto, não é? E que já nos faz muita falta, não é? Ainda bem que tivemos a oportunidade de o homenagear em vida, mas eu acho que todas as homenagens àquele homem, todas elas serão poucas, porque especialmente aqui em Penafiel, na região onde nós vivemos, eu acho que ele é um dos nomes principais é o nome principal que fez isto. Zamanel, quase toda a gente gosta dos rallies e do desporto motorizado. Corrija-me se eu estiver errado. Isto, início em 1980 em Penafiel, ou era o Penafiel Futebol Clube Penafiel na primeira divisão e o Quim Santos na primeira divisão dos automóveis, não é? Por isso, nessa altura só se falava, ou era do Joaquim Santos, e então, por ser uma pessoa tão próxima, por ser uma pessoa tão aberta e tão dada a toda a gente, todos os penafidelenses passaram a achar que também eram capazes de chegar lá e ser campeões nacionais, fosse na modalidade que fosse. Por isso é que Penafiel tem esta particularidade em que é o único sítio onde tu vais a qualquer restaurante ou à padaria tomar café e sujeitas-te a estar a tomar café com um campeão de karting, um campeão de rallies, um campeão de velocidade, um campeão de rallycross, em todas as modalidades, do caminhão racing até aos kartings. Nós temos tudo cá em Penafiel, já toda a gente ganhou. Eu acho que ele é o precursor, é a faísca com que faz tudo com isso. Que todos gostem de desporto motorizado. Doutor Amandio Santos, há bocado estávamos a falar em off. Era diferente o piloto Joaquim Santos do homem Joaquim Santos? Antes de mais, muito obrigado pelo convite e deixem-me fazer uma declaração amigável de interesses. A vinda a este programa está a ser para mim um momento muito especial por várias razões. Primeiro, Pedro, parabéns pelo trabalho notável que está a fazer neste programa. O Pedro foi meu aluno e é hoje também um fantástico professor. Depois, porque eu estou na sala de aulas onde pela primeira vez vim para a escola, onde fiz o meu exame da 4ª classe e tenho muito meu orgulho deste meu conterrâneo do Paulo estar aqui com este notável espaço fora. Depois ali está o homem que me meteu o vício da rádio. Se eu hoje tenho a carreira que tenho na comunicação, uma das pessoas a quem a devo é ao Zé Manel. E depois está aqui ao lado deste meu querido amigo que tem tanto de doido como de notável e que confia em mim também para contar as histórias da história de cada Penafiel Racing Fest. Acima disso tudo, o Joaquim Coelho da Rocha Santos, o homem que foi durante muito tempo o recordista nacional de títulos, ainda hoje é o recordista nacional de vitórias do Campeonato de Portugal de Rallys, 46. Está difícil de alguém lá chegar, até para o atual recordista de títulos, para o Armindo Araújo, que já tem 7 títulos, está difícil de chegar às 46 vitórias. Eu diria que a ser ele a bater o recorde do Quim, o Quim ficaria muito satisfeito. Mas aquilo que o Pedro me pergunta, eu diria que o Quim, como pessoa, já que eles foram incríveis a falar, o Quim tinha 2 características que o notabilizavam. Era uma pessoa era o facto de ser extraordinariamente simples e outra que nenhum de nós jornalistas gostava, fugir de entrevistas como o Diabo da Cruz. Se ele pudesse mandar um clone a qualquer entrevista. E aliás, há quem diga que talvez essa sua pouca predisposição para o marketing tenha sido a única razão para o Quim não ter saltado a Diabolique para a equipa oficial da Ford. Ele depois do teste que faz em Moins ainda com o Malcolm Wilson, ainda há pouco tempo atrás falava com o Sir Malcolm Wilson sobre isso, ele foi muito mais rápido que os pilotos da Ford, mas depois o departamento de marketing, e com uma certa razão, acho que vocês concordam, perceberam que não tinham ali grande bisca para as ações promocionais. O assunto dele era mais capacete de luvas e acelerar. E é curioso que no pedestal da Taça Joaquim Santos, felizmente a cooperativa deu uma honra de escrever o texto que lá está, eu assumo o título que lá pus, o Penafidelense Voador.
O Kim ainda hoje é para todos os pilotos, até para aquele que lhe bateu o recorde, o símbolo. O Joaquim Coelho da Rocha Santos mudou completamente o paradigma da forma como se viam os pilotos em Portugal. Eu acho que vocês concordam. Foi o primeiro ídolo a sério, isto sem pôr de lado os Américo Nunes, os Carlos Torres, os Mário Silva, o Manel Inácio, para estarmos aqui só o Giovanni Salvi, pai, que foi o Santinho Mendes, embora esse já da mesma altura do Kim. O Joaquim Santos foi o primeiro grande ídolo das multidões. A sua condução exuberante e ao mesmo tempo muito eficaz, o facto de ele conseguir bater ano após ano recordes sucessivos, apesar de ter um sistema de treinos, e o Zé Manel melhor que ninguém sabe dizer que ele não era propriamente grande bisca também para treinar. Marcava para as 9 e saíamos às 3 da tarde, que isto com sorte, não era, Zé? Ainda com sorte. Não era propriamente um madrugador, não, mas... Era um piloto extraordinário. Eu hoje, se sou o comunicador do desporto automóvel que sou, e me orgulho também de ser, como ele dizia também com muito carinho, o segundo Joaquim Santos conhecido do desporto motorizado, nascido em Penafiel, devo muito ao facto de, em pequeno, ele ainda era meu familiar afastado, pedir ao meu pai para ir ver o Kim correr. E depois, obviamente, nós percebermos que ele, ao longo da carreira dele, e mesmo depois de ter terminado a carreira dele, ele continuou a ser o piloto de referência. Eu só para terminar, Pedro, e antes de passar a palavra aos outros convidados, e poderemos depois falar um bocadinho mais também da carreira dele, relembro que há uns anos atrás, na primeira vez que houve o shakedown do Vodafone Rally Portugal em Baltar, o Kim, com aquela simplicidade, até me arrepio, que lhe é característica, chegou à porta e telefonou-me a perguntar se eu o metia lá dentro. E eu liguei ao Carlos Barbosa, ao presidente do ACP, e a resposta do Carlos foi, não vou dizer o palavrão, diz: o teu primo é sempre o mesmo, nós já temos o convite VIP dele e 7 mensagens no telemóvel dele para há 15 dias. Ele nunca gostava de ostentar quem era, o que era um erro, Ele merecia muito mais, ter beneficiado em termos comunicacionais do extraordinário piloto que foi. E ele entra em Baltar, as pessoas todas a verem os Ogiers deste mundo, os Latovala deste mundo, e o Joaquim Santos entra na zona das bancadas, e metade das bancadas deixou de ver o shakedown para ir cumprimentar o Kim. Porque é e será sempre o penafidelense voador, o português voador. E aproveitando que tenho o microfone, como é que ele era visto pela imprensa internacional, pelos adversários? Como é que ele era visto? O problema da imprensa internacional é que o Joaquim Santos nunca se deu a conhecer. Esse problema dele ser uma péssima moeda de marketing basicamente impediu que o Kim pudesse ter uma visibilidade internacional. Pedro, por exemplo, como o Armindo Araújo tem. O Armindo Araújo, além de um talentoso piloto, de um extraordinário campeão, é uma máquina a comunicar. E por isso mesmo é que hoje com todo o mérito, o grande profissional dos ralis nacionais e alguém que vai dar o salto para o todo-terreno, e não tenho qualquer dúvida que também virá a ser um grande piloto internacional em termos de todo-terreno. O Kim, em termos nacionais, é assim, todos nós lhe perdoávamos, ele não gostava de ser entrevistado, ele só gostava de conversar connosco se nós garantíssemos que o microfone estava fechado. Às vezes não estava, éramos malandros. Mas se o Pedro falar com o José Luís Abreu, o José António Marques, se falar com o Luís Caramelo, com o António Catarino, as velhas guardas, as médias guardas e as novas guardas dos especialistas de comunicação e do jornalismo de motosport em geral e dos rallies em particular, o Joaquim Santos será sempre o Joaquim Santos, porque o Kim tinha uma característica muito difícil de encontrar num piloto. Para além dessa simplicidade, era o talento natural incrível e depois a maneira como, ao contrário do que as pessoas pensam, como afinava carros. As pessoas tinham uma certa ideia de que o Kim era aquele deslocado que não levava a sério aquilo, mas tu sabes muito bem, Zé, que ele, daquela maneira de falar pouco, mas fazer as coisas bem feitas, ele gostava dos carros extremamente bem afinados, sabia afinar, conduzia, como se diz na gíria, com o rabo, era extraordinário a conduzir carros. E reparem, o Kim conseguiu algo que para mim é muito difícil em qualquer piloto. O que ele extraiu, por exemplo, daquelas poucas competitivas várias versões do Sierra Cosworth, a maneira como ele conseguiu chegar ao último título da carreira dele com um Toyota Celica 4WD, que não era propriamente o carro mais competitivo, Conseguia fazer isso. Diz tudo dele. Passando, Zé Manel,
segundo as minhas cábulas, ele inicia a velocidade, passa pelo autocross com o irmão Fernando, também experimenta caminhão racing em Lousada, até que chega aos ralis. Esta vasta experiência em categorias, ter passado por estas coisas, fez dele o melhor piloto, ou aquilo já nasceu com ele ser bom em todas as categorias? Retificação, há uma modalidade anterior que é o Popcross. Popcross, que tinha uma pista na Pasteleira e tinha outra pista em Felgueiras e salvo outra para Pavidem. Nessa altura ainda chegou a correr com o irmão dele, o Alberto. O Alberto ainda chegou a fazer corridas de Popcross nos célebres. E para quem não sabe o que é o Popcross? Popcross foi o início do autocross, que era feito só com carros Citroën de 2 cavalos. Havia duas categorias, que era o 404 e o 606, salvo erro. Posso estar errado aqui nos números, mas eram duas categorias. Um verdadeiramente 2 cavalos e outro que era a versão da Diane, que era uma versão mais evoluída. O Kim também fez Popcross e também ganhou no Popcross. Mas o facto de ele ter passado por essas experiências fez dele melhor piloto, ou ele já era bom de forma... Ele era um bom piloto, tão bom piloto que foi o primeiro vencedor de uma prova de Popcross, o primeiro vencedor de uma prova de autocross, uma prova de rallycross, e foi o piloto extraordinário que tivemos nos rallies e na velocidade. Nós não nos podemos esquecer que o Kim, salvo erro, em 77 ganha variedíssimas provas de velocidade em circuitos, exatamente no Tim Lopes Correia, e tem uma prova em Vila do Conde que é não, nos minis, primeiro nos minis e depois nos Ford Fiestas, e salvo erro ainda fez velocidade com o Starlet. Portanto, ele era um piloto absolutamente extraordinário em qualquer modalidade, ou seja, não, para mim não foi a passagem dele por várias modalidades que fizeram dele um bom piloto, mas foram as modalidades que beneficiaram dele ser um grande piloto. Portanto, eu queria fazer também aqui não é uma correção, mas é um complemento àquilo que o Amândio disse relativamente àquilo que a imprensa falava do Kim Santos. Quando o Kim Santos chega à ribalta, digamos, do automobilismo, toda a imprensa classifica o Kim Santos em qualquer reportagem como piloto penafidelense. Isso era muito importante e foi muito importante para que este nosso espírito, que o Oscar há bocado também falou, falava o piloto penafidelense, e nós como penafidelenses tínhamos quase a devoção, e eu digo devoção, porque isto era encarado desta maneira. Portanto, os penafidelenses acompanhavam em cortejos muito grandes, de Portugal de norte a sul, uma prova de rallies, uma prova de rallycross. Recordo-me que o primeiro rallycross que salvo que se fez em Portugal foi Severo de Voga, com o RS200, e que tinha faziam excursões, autênticas excursões para se ver aquele piloto. Não só Penafiel, como Paredes também. Paredes também fazíamos excursões e a gente juntava-se ao pessoal. Eu era muito novo, e eu ia com o meu pai e com os amigos do meu pai. E eu faltava às aulas para ir ver, quero falar nisso, não sei se me permites, Rampa da Obradosa, é à beira da minha casa. Eu era a 2 km. Nós faltávamos à escola para ir ver eles a treinar durante a semana. Os teus pais sabem que tu faltavas, não sabem? O meu pai sabe que faltava, o meu pai o meu pai é um aficionado pelo rallies e pelo Kim Santos sempre. Aliás, a minha família, nós tivemos um bom trato com o Kim Santos. E eu lembro-me que nós íamos ver, e o Zé Manel é desse tempo, em que o Fernando Santos, com o Citroën Visa 1000 pistas, chegou a ganhar o Kim Santos a descer no RS200. Com o Visa Troféu, o navegador está ao teu lado esquerdo. Navegado pelo Amando.
Mano, como sabes, é assim, isso é a minha história de que eu gostava dos automóveis. Oh, Paulo, só para fazer o Kim quase que nos insultou. O Zé Manel depois faz um brilhante rally da régua com o Fernando e insultou-nos cá em baixo porque nós descemos aquilo muito rápido. Aliás, poupamos muito pneus em várias curvas porque estávamos em duas rodas. Exatamente. Porque a subir nós íamos em segunda, o Visa não dava mais. Nós fomos quintos da geral, ganhamos o grupo e ganhamos a classe. O Kim ganhou aquilo tranquilamente, mas nunca mais esqueço a cara do Zé Miguel Leite Faria e do Pedro Leite Faria, que com aqueles fantásticos Ford de fábrica apanharam permito uma expressão vernácula em televisão, apanharam na corneta de dois doidos na Fiel, kamikazes, com o Kim cá em baixo, de cigarro na mão, literalmente a insultar-nos. E já agora um pormenor, nós a meio, eu e o Fernando, de fato de competição, ainda fomos assistir à parte da cerimónia do casamento de dois amigos. E voltamos ainda para ganhar um mobiliário e 2 taças. O Zé ria-se que nem um perdido, porque o Kim chegava cá abaixo e ficava cheio de medo de nós descermos, porque acreditem uma coisa, nós poupamos muito pneus porque as curvas eram todas feitas em 2 rodas. Só para recordar, os troféus eram móveis. Eram. Eles ofereciam móveis. Então ganhava muitos móveis. Era muito bom. E à noite. O Kim trouxe uma casa inteira de móveis. E à noite, o célebre jantar, o Amando e era numa escola secundária onde. Aliás, o meu pai era diretor lá. Eu fazia parte dos comissários. Vão regressar este ano com a rampa, ao que sei? Sim, eu estou na organização. Eu estou na organização e deixo aqui já a mensagem. Eu e o Tiago fizemos um Rebel, é um sonho antigo que eu tenho, fazer a rampa da Bordosa. E o Tiago, uma pessoa. Rally Sprint, Paulo. Era. Subida e descida. Era. Rally Sprint, Nova Opan. Era, exatamente. Rally Sprint Nova Opan, exatamente. Era o nome. Eu era bastante novo. Só para recordar, foi aí que conhecia a mãe do Dr. Miguel Oliveira. Foi a Dona Rosinha, uma pessoa que me acarinhava sempre no fim dos troços, sempre um reboçado, sempre um miminho para mim. Porque eu era um aficionado, eu era um miúdo novo. Tenho ali uma recordação ali que ela me ofereceu na altura, o blusão que eu tenho, o primeiro foi a Dona Rosinha que me ofereceu. Nem foi 15 anos, nem foi a Dona Miguel, foi a Dona Rosinha que me ofereceu. Aliás, no funeral, agora o filho, o Dr. Miguel Oliveira, Miguel Pedro, fez questão de me lembrar que também tinha um certo carinho por mim. Paulo, e aproveitando, desculpa interromper-te, e aproveitando tu teres aqui um santuário, formas um santuário também da Diabolique, do Joaquim Santos, o que é para ti, um aficionado e muita gente e muitos associados que vêm aqui, teres tantas coisas ligadas e com muita história do Joaquim Santos? O Kim Santos é o culpado de eu gostar de Ford-Score. O meu sonho era ter um Ford-Score MK2 antes do meu MK1. Mas quando eu adquiri o meu primeiro MK1, os MK2 eram um bocadinho dispendiosos. Entretanto, eu disse aos 50 anos eu quero ter um MK2. Pronto, eu bem mais cedo de 2 anos. E, felizmente tenho um MK1 e um MK2. A história de nós irmos ver rampas e rallies com o meu pai, os meus amigos com 18 anos queriam ter Fiat Unos. E eu disse, pai, eu quero ter um Ford-Score. E pronto, e quem me conhece, o Oscar, o Zamarelo conhece-me desde muito miúdo, eu ir a Oliveira Monteiro. Eu era o único miúdo. Eu vou dizer aqui uma coisa que não se deve dizer. Eu era um miúdo tão miúdo que os nossos pais não queriam que a gente fosse com eles, porque eles à noite gostavam de ir ver umas cervejinhas ou uns sítios especiais. E a criança ir com eles uns sítios especiais, umas cervejas assim mais elaboradas, estás a perceber? Cervejas mais elaboradas. E eu não costumava ir, porque às vezes não ia, porque quando era para dormir fora, não ia. Fechava-te no carro. Mas uma célebre rally, que eu vou contar, antigamente não havia A4. Íamos para a Estrada Nacional e descia-se a Santa Rita. Vou dizer 4 nomes de pessoas, amigos do meu pai. O Sr. Barbosa, da Eletro Barbosa. Exatamente. Eletro Barbosa, o Sr. Passos. Pessoas que gostavam de automóveis. E um dia, à noite, diziam, amanhã vamos ver o rally, mas não podemos dizer nada ao Paulo, senão ele quer ir por nós. Eu não tenho mais nada, eu queria tanto ir, eu meto-me na mala do carro do meu pai. Eu não sei dessa história já. Eu meto-me na mala do carro do meu pai. A descer Santa Rita,
eu deixei-os ir, bem, se eu souber que eu vou aqui, eles vão me levar para trás. A descer a Santa Rita, que tu não sei se sabes qual é, a descer a Santa Rita, e eu dou 4 murros atrás na mala, para eles verem que eu estava lá. Saem fora e tal, eles abrem a porta e eu só digo, ai, vós ia sem mim. Pronto, essa história foi muito contada, foi muito badalada, e daí a minha paixão. O 15 Santos movimentou sempre muita gente. O marketing da Diabolique, os casacos, os autocolantes, a procura pelos autocolantes. Eu devo ser, e tu és testemunha, eu devo ser detentor de quase todos os autocolantes que existem. O Zé Manel também. Isto é tudo espólio meu, isto que nós estamos aqui a expressão. Tenho muito mais miniaturas. Tenho uma peça... E para esta geração, esta malta mais nova que conhece o Joaquim Santos, mas que não sabe se calhar de onde é que vem a Diabolique. A Diabolique vem de uma marca de perfumes, não é? Sim, isso é... E sabonetes. Havia uma série de perfumes e Amando, corrige-me, cosméticas. Eu aproveito a pergunta do Pedro e aquilo que o Paulo estava a dizer. Acho que o facto de termos introduzido o assunto Diabolique aqui, e penso que os meus grandes amigos que estão neste painel vão concordar, temos que introduzir um nome que é fundamental na carreira do Kim, o Dr. Miguel Oliveira. O Dr. Miguel Oliveira, que será claramente uma das figuras mais importantes de sempre do desporto motorizado português em geral e dos rallies em particular. A Diabolique não fez só rallies, teve também um papel importante no início da década de 80 na velocidade. O Dr. Miguel Oliveira foi um mecenas e um mecenas capaz de, para esconder um pouco aquilo que era o comum que investia nos automóveis, de transformar essa justificação pouco velada de que havia muitos patrocínios numa marca que se tornou icónica. A Diabolique nasce muito antes do Joaquim Santos lá chegar. O Joaquim Santos chega lá por um acaso que poderemos falar a seguir, por causa de um murro. Não dele, não estava sequer no final do troço de Arganil, em que o Carlos Torres esmurrou o Mário Silva e foi suspenso por um ano, cedendo depois o seu carro, e o Kim, tendo feito um brilharete num rally, foi parar à Diabolique a seguir. Pela Diabolique passaram excelentes pilotos, lembrava o Rafael Cid, o Mário Silva. Estava aqui a tentar-me lembrar de um nome, Zé, o Rui Souto, mas de outro, também do Score, que era de Lisboa, que tinha como navegador o Rui Bivelacqua. Agora está-me a faltar o nome, mas o Kim chega à Diabolique, já a Diabolique existia, a Diabolique tornou-se uma marca icónica, ainda hoje uma marca com um valor enorme. Mas o que eles dizem mais é o carro da Diabolique do que o Ford. E aliás, eu diria que foi a primeira grande equipa a ter esse estatuto de referência de marca, de branding, que em Portugal nós tivemos, também sem desprimor para algumas excelentes, o Team Arbo dos anos 70, as equipas oficiais que existiram. Agora, a Proloco, por exemplo, o Kim ainda antes correu no chamado Team Lopes Correia. A primeira vitória da carreira dele em 79 no James com o Albino Tristão é com o icónico Opel Kadett GTE, que tinha uma manta a cobrir o capô, que era também o Team Lopes Correia também primava já por alguma capacidade comunicacional e em termos de marketing, exatamente, e de tecidos e de outras coisas. Sim. E reparem, o Kim tem ali um momento em que a carreira dele podia ter acabado ali, quando o Team Lopes Correia acaba. O Kim fica parado durante algum tempo, e é esse murro, num Rally de Portugal. Aliás, curiosamente, eu agora, desculpem, tive agora outro arrepio, porque um dos meus últimos grandes momentos com o Kim e com outro campeão que também já não está entre nós, que curiosamente também pouca gente sabe, se chamava Joaquim Santos, e que foi a sua grande mésia, o Joaquim Moutinho, chamava-se Joaquim Moutinho da Silva Santos. Curiosamente tinha um nome muito mais parecido com o meu do que o meu primo Kim. O Kim era Joaquim Coelho da Rocha Santos. Num rally da água, vindo de Chaves, eu hoje tenho pena de não ter gravado. Eu vim de boleia num Toyota Yaris, que não andava mais que 130, segundo eles diziam, mas viemos pela Nacional, porque eles não queriam vir pela autoestrada. Veio o Joaquim Moutinho e o Joaquim Santos a conversarem durante quase 1h15 sobre a carreira e a rivalidade dos dois. Foi um momento que eu hoje me arrependo de não ter gravado. 3 Joaquim Santos dentro de um carro. Eu hoje arrependo de não ter gravado, sem eles saberem, porque tinha dado um livro incrível. Os dois
a falarem de alguns momentos mais polémicos, outros menos polémicos. O Joaquim Moutinho foi um piloto extraordinário também, um piloto incrível. Que seria uma conversa aí Pedro, fabulosa. Não é? foi daquelas coisas que eu vim sentado atrás, deliciado a ouvir, não é? dois dos grandes pilotos de todos os tempos. E essas histórias, se calhar fizeram, com toda a certeza, por exemplo, gerações, e nós vemos por acaso no Penafiel Racing Fest, que vemos gerações muito recentes a falarem do Joaquim Santos e a conhecerem o Joaquim Santos. Oscar, tu sentes que o Penafiel Racing Fest também foi um continuar e um passar de geração para geração o nome do Joaquim Santos? Porque nós vimos Joaquim Santos a conviver com toda a gente, com pessoas mais velhas, pessoas mais novas, com toda a gente. Sim, mas tu consegues ir aos 1000 vídeos que temos, por exemplo, no canal do Penafiel Racing Fest, tu, em 1000 vídeos, tu és capaz de encontrar uma mão cheia de entrevistas ao Joaquim Santos e obrigado. O Joaquim Santos vai à nossa fan zone, a toda a fan zone, com exceção do estúdio. O Amândio, ok, vem cá, zero, pois, mais tarde, zero. Todas as vezes, ou todas as entrevistas, há entrevistas até da Nova um canal, inclusive, ao Kim Santos, e se fores lá se fores ao canal do Penafiel Racing Fest, encontras lá uma ou outra, 5 edições de um rally de homenagem ao Joaquim Santos, todo um evento pensado em homenagear o Joaquim Santos e homenagear todos os pilotos penafidelenses que através do nome dele se revêem. Por isso, quando nós decidimos fazer o rally da Taça Joaquim Santos, eu ter que lhe explicar isto, Kim, isto não é só sobre ti, porque não vais pôr lá o meu nome, não vais pôr, pá, estás maluco? Kim, não é só sobre ti, pá, é que por tua causa é que o pessoal ficou a gostar das corridas, e então toda a gente que gosta de corridas acaba por se rever naquele penafidelense voador. Mas fazer com que o Kim parasse para falar ao microfone, esquece. Eu tenho um monte de situações em de irmos a corridas, irmos aos rallies, tipo ligar-me durante a semana, olha, tu vais não sei onde ao rally este fim de semana, não sei, se calhar, vamos lá e vem buscar. E, normalmente íamos da parte da tarde, saímos tipo às 11 da manhã para ir almoçar com alguém e depois é que íamos ver a corrida, porque de manhã cedo não funcionava. Daí também o Penafiel Racing Fest nós não fazemos corridas de manhã, porque ele disse sempre, que é sábado de manhã, tem que ser à tarde. Não. Ok, vamos fazer rally, vai haver à tarde e à noite. Ele assim está bem, prontos. Tem situações em que, e aliás, e todos vocês sabem como é que era engraçado, era o Kim fugir de jornalistas, qualquer jornalista quisesse falar com ele falava com ele e até se sentava no café e almoçava com ele. Mas pôr-lhe um microfone, um gravador à frente, esquece, já não tinhas homem. Não contavam com ele. Já não contavam com Oscar, e deixa-me, que também já não temos muito tempo e eu ainda quero abordar aí algumas situações. O Penafiel Racing Fest faz uma homenagem em vida, não é? E tu sentes o facto de ter um troféu e a taça Joaquim Santos, tu sentes que agora, não estando presente, que a responsabilidade do Penafiel Racing Fest ainda é maior em ter o troféu Joaquim Santos? Eu acho que sim, porque agora, e como tu vês, este ano já sei de um monte de eventos que vai haver que vão ter a homenagem ao Joaquim Santos e por acaso é mesmo um almoço que eu estava com o Pedro Ortigão, isto há 2 meses e meio mais ou menos, porque eu estava, não é como o Rally Spirit, é 15 dias antes do Penafiel Racing Fest, um almoço que eu tive com ele, de forma a vermos como é que podiam ficar algumas das viaturas estrangeiras que estavam cá. Este ano queríamos aumentar um bocadinho a parada da nossa homenagem ao Joaquim Santos. Algumas das viaturas estrangeiras que estariam cá no Rally Spirit ficarem cá alojadas no Museu de Faf e depois vir do Museu de Faf para aqui, isto uma situação falada entre mim, o Paris, do José Paris e o Pedro Ortigão, e o Pedro estava a dizer, olha Oscar, sabes, este ano nós, antes do Racing Fest, nós vamos vais fazer a taça Joaquim Santos, mas o Rally Spirit vai fazer uma homenagem à Diabolique. E a Taça de Portugal de Rallys vai ter o nome de Memorial Joaquim Santos também. Pronto, mas tu vês que, por exemplo, a taça vai chamar Memorial Joaquim Santos porque já
depois do homem já não estar cá, já não termos Joaquim Santos connosco. Mas, por exemplo, foi engraçado e eu já ouvi injustamente pessoas a dizer agora vai ser tudo Diabolique e tudo Joaquim Santos. E até o Ortigão tem, mas não, o Pedro Ortigão já tinha, já isto era para ser Diabolique ainda antes de acontecer esta infelicidade. Antes desta infelicidade de ter acontecido, mas eu acho que todas as homenagens são boas e todas elas vão fazer recordar, que façam recordar Joaquim Santos. Eu acho que em todo Portugal que se vai fazer uma homenagem a Joaquim Santos, eu acho que todos os penafidelenses que tenham sido campeões de alguma coisa, ou que tenham participado, ou tenham privado de perto com ele, se vão sentir acarinhados também por isso, porque ele merece. Porque ele merece. Zé Manel, ele bateu todos os recordes, tetracampeão nacional, absoluto de ralis, vários títulos, 47, é isso? 46. Se calhar uma coisa difícil de alcançar, se calhar algum poderá atingir, mas ele de facto era e vai ser sempre o melhor piloto de ralis português. Eu sei que é uma pergunta que tu és suspeito para responder. Sim, sou suspeito. Isto a propósito das marcações e dos horários para o ralis, eu vou também complementar aqui uma informação ao Oscar. O Kim Santos gostava muito de treinar de noite. Treinar de noite para ele era fundamental, porque para além de alguns pormenores que se nós verificarmos de noite, de dia são referências mais visíveis, o Kim Santos tinha essa particularidade. Gostava muito de treinar de noite. Era por isso que ele marcava para as 9 e saía às 3. Sim, às 3. Portanto, relativamente à pergunta que fizeste, a resposta é muito simples. Inigualável. Será inigualável. O que é que o fazia diferente? Era melhor que os outros. Era melhor. O limite dele era um bocadinho acima. Era um bocadinho acima. Se quisermos fazer uma comparação entre quem foi mais vezes campeão e quem foi melhor piloto, eu dou um outro exemplo. Michael Schumacher foi campeão de Fórmula 1 7 vezes, mas o campeão será sempre o Ayrton Senna. Portanto, e o Kim Santos está ao nível dos ralis, dos nossos ralis, do nosso campeonato, no mesmo patamar. Portanto, não foi o Kim Santos que beneficiou de ter passado por muitas modalidades, foi o desporto motorizado em geral que beneficiou de haver um indivíduo chamado Joaquim Coelho da Rocha Santos e haver outro Joaquim Santos, como o Joaquim Moutinho, como um Santinho Mendes, como um Jorge Ortigão, um Carlos Bica, Mário Silva. Eu diria aqui muitos nomes, eu peço desculpa porque poderei falhar algum. Um António Borges, por exemplo, de terem existido pilotos dessa natureza. Mas o Kim, para nós o Kim, esteve sempre, como diz o Oscar, uma fatia acima. Por acaso, quando estavas a falar agora do nome dele, não é? Joaquim Coelho da Rocha Santos, eu não sei se as pessoas têm noção de que, mesmo no seio familiar, não é? Eu sou bastante próximo também de toda a família, não é? Do Fernando e do falecido Alberto, é muito engraçado que neste núcleo mais pequeno e mais próximo, o Kim para nós é o Coelho Velho. Coelho Velho. Não sei se sabes, ninguém trata por Quinzinho, ou é Quinzinho ou é o Coelho Velho. Então, mesmo a minha forma de lidar com o Joaquim Santos é, mesmo eu passava, por exemplo, na avenida, não é? E ele estava do outro lado a fumar um cigarro, à porta eu, Coelho Velho! Ele, Prozelo! Ainda há uma questão que eu queria pôr, se me permites. Sim. Que é assim, da geração dos Santos, à exceção de um que não correu, mas guiava muito bem, que era o irmão dele, o Zé, que faleceu muito novo, também guiava muitíssimo bem. O Alberto também chegou a fazer corridas de autocross. O Fernando, o mais novo, herdou de facto os genes do Kim e foi campeão de autocross muitas vezes e curiosamente só fazia uma coisa ao contrário do Kim. O Kim tinha as notas de 1 para 5, portanto da mais fácil para a mais difícil, e o Fernando as notas eram ao contrário, era de 5 para 1.
De resto, todo o código genético estava lá todo. E também uma palavra ao Fernando, e nesta altura acho que muito merecida pela imagem que nos deixa e pelo excelente piloto que também foi e ainda é. Manel, e para terminarmos, eu queria que deixassem e pessoas de diferentes maneiras que a convivência com ele, que deixassem uma última palavra para quem nos vê, para quem não conhecia o Joaquim Santos, tão bem como vocês conhecem, e uma última homenagem vossa que queiram deixar ao Kim Santos, passar o microfone um bocadinho por todos e deixarem uma última homenagem, se assim possa dizer. Para mim não será uma última homenagem porque teremos sempre muitas para a frente. Eu faria daqui um apelo à autarquia e ao Conselho em geral de que nós devemos relevar sempre os feitos dos nossos conterrâneos. E o Kim foi, sem sombra de dúvida, uma grande bandeira, era o piloto penafidelense. Portanto, como o piloto penafidelense que era assim considerado e como figura icónica que foi do automobilismo em Portugal, ainda será sempre uma referência, que pudesse ser também uma referência na nossa cidade, com uma rua, com um espaço no museu, com... A estátua que ele tinha prometido, não. A estátua fica para outra homenagem. Aquela que eu costumava prometer, não, essa não. Mas poderá ser uma outra estátua. Isso sim, seria uma forma de nós perpetuarmos, e para que daqui a 50 ou 100 anos os nossos vindouros passassem e dissessem assim: apareceu em Penafiel um indivíduo, foi melhor de todos, que já com carretas à volta da igreja do Sameiro fazia peões. E foi essa a grande referência que temos ainda hoje do desporto motorizado em Portugal, principalmente dos rallies. Muito bem. A história da estátua fica para outro programa. Isto é como as cervejas elaboradas, são coisas que não se pode falar em televisão. Cervejas elaboradas, e a estátua que eu prometia sempre ao Joaquim Santos, eu dizia: Joaquim, um dia a Avenida Sacadura Cabral, o Sacadura Cabral nunca veio a Penafiel, vai ser a Avenida Joaquim Santos, e as pessoas vão saber porquê. E vamos te mandar fazer uma estátua ali à beira do Lago dos Patos, mas não conto mais. e ele ria-se, e por isso eu exorto a toda a gente que nos vê, e mais uma vez obrigado à Novum por dar todo este destaque, e obrigado a ti por te lembrares deste tema que nos é tão querido e que nos é tão próximo, e foi há muito pouco tempo, ainda é. Mas eu exorto a que toda a gente venha, tente participar nas ações todas em que o nome dele será recordado. Acho que começa agora com o Rally Spirit, com o tema era Diabolique, e este ano vai estar com um peso acrescido, não é? Ver a corrida do Pedro Ortigão, em que o tema é Diabolique. Depois também temos o Penafiel Racing Fest, com o Rally da Taça Joaquim Santos, apesar de todo o Racing Fest é pensado em volta do nome de Joaquim Santos, não é? Depois também o Rally de Lisboa também é Memorial Joaquim Santos, por isso há aqui vai haver muitas ações este ano pelo país todo, por todos. O Ford Festival também organizado pelo Clube de Rãs, do Clube Ford de Rãs. Por isso eu espero que toda a gente faça por estar presente e participe em todas estas iniciativas, porque nunca será como demais. Dizem, todas as homenagens vão ser poucas. Sim, vão ser poucas, e nunca nos vamos esquecer do nosso penafidelense voador, como foi apelidado aqui pelo Amândio, já quando fizemos o pelinto da Taça Joaquim Santos, já aqui há uns anos atrás. Por isso não é de agora, o penafidelense voador vai ser sempre o nosso Joaquim Santos, e é sempre a fotografia do Sierra em Faf. Eu, ao contrário do meu habitual, vou ser curto e vou puxar pela história. O Kim tornou-se, por pleno direito, o gladiador dos gladiadores do asfalto e da terra, e por isso mesmo ganhou a eternidade. Aquilo que eu desejo é que ele agora, lá no céu, já tenha batido todos os recordes, esteja como sempre a andar de pé no fundo e sempre de lado. Ele ficará sempre na nossa memória
pelo extraordinário piloto que foi, mas sobretudo Ser humano. pelo magnífico homem e ser humano que sempre conseguiu ser. Bem, o Quinho é uma lenda que vai ser recordada para sempre. Foi muito depressa, fez o último troço muito depressa, devia ter cá ficado mais algum tempo, que nos faz alguma falta. E vai ser sem dúvida o culpado de eu ser um amante de fora e um amante de Fourscore e um amante do desporto automóvel. Recordo-o sempre bem disposto, sempre de bom trato, receber-nos sempre bem e será sempre guardado. Só queria referenciar aqui uma coisa: na Madeira também vai ser feita uma homenagem. Isto não é por infelizmente ter acontecido, porque tu, como sabes, o carro do RS200 vai voltar à Madeira ao Legend. E pronto, o Espaço For Madeira está a preparar uma pequena homenagem também lá. Portanto, deixo aqui um abraço também aos nossos amigos madeirenses que tanto gostam do Kim Santos e tanto me ligaram. Em todo lado gostam dele. Em todo lado. E queria agradecer também, muito obrigado por fazer este programa. E por eu é que agradeço a presença dos quatro. Tínhamos aqui histórias para muitos programas, mas sendo a pessoa que é, e sendo a lenda que é, e sendo uma das pessoas míticas da nossa região, acho que fazia todo o sentido eu começar esta nova temporada com ele, também com amigos que tenho aqui, e nada melhor do que começar a agradecer também ao Paulo a disponibilidade daqui do espaço. E para quem quiser conhecer, Paulo, para terminarmos, as pessoas podem vir cá, está aberto, ver o espaço, tem aqui coisas do Joaquim Santos, que as pessoas se calhar... Sim, nós abrimos uma vez por um domingo cada mês, temos anunciado isso nas redes sociais, anunciamos sempre, e é toda a gente bem-vinda, temos um cafezinho, temos um sumo, temos um bolinho, e são todos bem-vindos. Isto é um espólio que temos aqui, é umas coisas que eu fui adquirindo, umas coisas que me foram cedendo, e tem aqui alguns quadros do Kim, tem várias peças. Muitas referências ao Kim Santos. Muito bem, mais uma vez obrigado pela vossa presença. Obrigado nós. Obrigado por ter assistido, até à próxima, e não se esqueça, pratique exercício físico.